Fala, Sapiens, tudo bem? Rodrigo Roberti aqui, esse é mais um episódio do Sapiens Cast. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado aos mais de 6 milhões de visualizações que a gente atingiu e mais de 16 mil, na verdade, se somar os dois canais dá mais de 20 e poucas 25 mil inscritos. O que isso quer dizer? Não muito. Mas o que é importante é que se vocês, aparentemente, têm um algoritmo do YouTube do qual eu não entendo nada, e eu falo isso em todo episódio, mas o que eu sei é que se vocês curtirem, comentarem, se inscreverem, isso vai fazer com que as pessoas que sentam aqui na frente contam sua história, que contam as suas histórias, isso possa chegar a muito mais pessoas, tá? Isso que vale a pena, não me ouvir. Mas, seguinte, então, aproveitando, agradecer também aos nossos patrocinadores, investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem investimentos em diversos tipos de projetos, seja ele da área de construção civil ou de tecnologia, que apresenta aí uma grande rentabilidade. E também, provavelmente está aqui no canto da câmera, o nosso próprio café, que agora ele vende no Brasil inteiro, então você pode entrar no link que vai estar na descrição do nosso episódio, comprar e assistir os episódios do Sapiens Cast, degustando um café junto com o Soul Torrefação, que se chama nosso café Soul Sapiens. A gente tá muito chique. Tem a própria marca de café. Pega essa. E, bom, a gente tem o nosso canal de cortes, né, que são trechos dos episódios, nosso canal oficial, o Instagram. Vai no Google, digita Sapiens Cast. Tudo que aparecer lá, tu compra, se inscreve, que é super legal. É isso. Hilário hoje tá aqui também de novo, acompanhando. Olá, boa e tarde. Operando. Boa noite, boa tarde. Esse episódio é gravado, né? Então, pois é verdade. Bom dia, boa noite, boa tarde. para quem estiver nos acompanhando. É isso, Hilário. Posso começar? Isso. Perfeito. Então é o seguinte, agora eu posso apresentar a nossa convidada de hoje. O que eu acho que é legal? Eu faço uma prévia do que eu imagino, pelo pouco que eu conheço a pessoa, do porquê que quem estiver acompanhando esse episódio deve ficar até o final. Eu acho que é um episódio que vai mostrar muito de superação, acho que a parte de esporte, a parte de uma mentalidade para conquistar as coisas, eu acho que isso é uma coisa que transpira muito quando... Bom, eu vejo tu jogando, eu acho que a dedicação que tu tem, tanto pela parte do esporte, eu acredito que seja na parte profissional, na parte de família, então eu acho que é algo que vale muito a pena as pessoas ouvirem e entenderem um pouquinho de como é essa tua jornada. Tá bom. A gente vai descobrir isso durante a conversa, mas em 100% das vezes eu tô certo. Para quem não sabe, eu tô falando com a Patrícia D'Agostin, essa é a pronúncia correta? Isso mesmo. Ótimo. Que é promotora de justiça pelo estado de Santa Catarina, da Vara da Juventude... Infância e Juventude. Blumenau. Seja muito bem-vindo ao Sapiens Cast. Muito obrigada, Rodrigo. Fico muito agradecida pelo convite, pela oportunidade de vir aqui conhecer teu espaço, teu trabalho. E tô contente de estar aqui hoje, apesar de estar com um pouco de medo das perguntas que tu vai me fazer. Não, fica tranquila. É legal, assim, eu gosto de ver essa formalidade que a gente tem no início, assim, porque daí eu começo falando pra câmera, um pouco mais sério, daí daqui a pouco a gente já tá... Pode falar palavrão aqui também, tá? Só já antecipo, isso é YouTube, então aqui a gente não tem problema nenhum. Mas deixa eu fazer o seguinte, eu quero começar te perguntando da tua infância. Quem é a Patrícia criança? De onde é que tu é? O que tu tem de memórias dessa tua infância? Eu sou nascida no interior de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste. Então, a minha família ainda mora lá, meus pais moram lá. E eu nasci e me criei lá. Fiquei até os 17 anos quando eu saí para estudar, né? Mas fui uma criança bem feliz, bem amada, bem estudiosa, né? Então... Bem estudiosa? Bem estudiosa, a vida inteira. Quais são as rotinas ou momentos que tu lembra, eu acho que dessa tua infância lá? Tu tem algumas lembranças que se destacam, assim, de como era chegar em casa, de como era ir pra aula, do que tu praticava de esporte já nessa época? Eu era uma criança de bairro, né? Então, a casa dos meus pais era com estrada de chão, né? Então, era aquela criança que ia pra escola a pé, passava pela estrada de chão em dia de chuva, ia com o calçado embaixo com o solado de barro, e ele secava durante a aula e ficava aquela... sujeiraiada de terra, né, dentro da sala de aula. Então, essa era a minha vida, né? Mas eu nunca tive vergonha disso, né? Eu sempre gostei, eu tenho várias lembranças de ser uma menina estudiosa mesmo, eu sempre gostei muito de estudar. Eu sou a filha mais velha dos meus pais, então também fui sempre muito cobrada em relação a isso. Meus pais não terminaram o segundo grau, né? Ganharam a vida com o comércio que eles têm e criaram as filhas, né? Fizeram tudo o que fizeram. Então, a minha mãe sempre quis muito que a gente estudasse. Então, eu levei isso muito a sério.
Mas também por ser menina de bairro, por óbvio, tava sempre na rua, né? Então, jogando, brincando. Eu chamo lá no Oeste de bets, que é aquele joguinho com a latinha de azeite. Sempre falei bets. A gente jogava muito isso. E eu também sempre gostei muito de jogar vôlei, né? Então, jogava vôlei em qualquer lugar, no portão, no varal, aonde tivesse uma redinha ou um suporte que dividisse as pessoas, a gente estava batendo bola com isso, né? Então, eu sempre fui também uma criança e uma adolescente bem ativa. Meus pais sempre incentivaram. Eles, apesar de não ter muita... uma história de vida de esportes, porque os dois vieram da roça, né? Então, eles sempre incentivaram. E eles gostam hoje porque eles são jogadores de bolão. Sério? Então, a minha mãe, inclusive, jogou na seleção catarinense de bolão. Então, assim, sempre teve uma porta aberta para a prática de qualquer esporte. Então, eu fiz várias coisas. Eu fiz patinação, né? Eu fiz vôlei, fiz handball. Tudo que eu queria fazer, meu pai e minha mãe deixavam. Né? E daí foi quando eu verdadeiramente me encontrei, foi no vôlei. Né, que foi onde eu tive a minha primeira experiência, assim, de sentir o que é ser um atleta, né? Então, eu tinha 14 ou 15 anos e acabei me dedicando. Então, eu me dividia entre os estudos e os jogos. Na época, né, jogava pela grande seleção de São Miguel do Oeste. Mas aquilo, para mim, era o máximo. Então, eu me dedicava muito a isso. Então, eu tenho boas lembranças dessa época. Né? Se tem curiosidade, então a minha origem no esporte vem muito disso, que apesar de eu ter feito várias coisas, o fato de ter ficado um tempo jogando pela minha cidade, participando de treinamentos que eram diários, joguei jogos abertos, enquanto eu era adolescente, né? Naquela fase. Então, eu me dediquei, a gente viajava para jogar os campeonatos, então tinha pavor de jogar contra Blumenau, porque sempre o time era bom demais, né, que não era o nosso nível, mas era legal de vir, ficar com a galera, a gente vinha hoje tem ônibus, micro-ônibus, a gente vinha numa Kombi, né, com um monte de menina dentro da Kombi, ficava nos colégios, nos locais onde a gente ia, tudo acampado no chão, com aquela refeição que a prefeitura dava, né, que todo dia era café com leite, com pão francês e queijo e presunto. E era o máximo, né, eu verdadeiramente gostava muito disso, eu ainda gosto. Né, eu tenho o esporte, de fato, ligado na minha vida. Espero que eu não me machuque nunca, que eu tenha que parar, porque senão vai ser um caos. Nessa história do vôlei, de todas as partidas que tu teve por torneios, tem alguma que se destaca? Seja ela uma vitória, uma derrota, que tu sempre lembra? Não, assim, eu sempre joguei, né, foram 2 anos, na verdade, que eu me dediquei ao vôlei competitivo, assim, de verdade. Mas foi a nossa participação em São Miguel mesmo, que o nosso técnico na época, acho que era o secretário de esportes, alguma coisa do gênero, ou era conhecido, assim, também faz muito tempo, né? E a gente sediou em São Miguel do Oeste os Joguinhos Abertos. E aí, então, para nós, aquilo era o máximo, né? Jogando em casa. E teve reforço com gente que veio treinar de fora. Então, para mim, foi, de fato, muito importante. E o máximo que a gente conseguiu nem foi uma medalha, foi um 4º lugar. Mas, assim, né? Para a realidade de São Miguel do Oeste, que é um grupo pequeno de pessoas em comparação a outros municípios, né, que não tem tradição no esporte. São Miguel do Oeste tem tradição no futebol de salão, né, mas não tem no vôlei. Então, a gente foi muito legal essa época, né, mas só que também eu senti que como eu comecei no colégio muito cedo, minha mãe me colocou no 1º ano, eu tinha 5 anos, eu acabei também me formando cedo no 3º ano. O normal da primeira série é o quê? 6 para 7? 7, na verdade, né? Isso. Daí agora eu comecei com 5, e aí, então eu acabei que eu estava um ano antes, né, da maioria das pessoas. E aí quando eu terminei o 3º ano, eu falei assim, não vou estudar, eu vou jogar. Eu quero ser jogadora. E eu fico pensando hoje, se meu filho ou minha filha fazem isso, eu surto, né? De assim, não vai estudar e vai jogar. Né? Então, assim, e aí lá em São Miguel. Mas aí mesmo assim, os meus pais não, assim,
aceitaram, né? Eu continuei jogando, mas eu também vi que naquele momento algumas meninas que jogavam comigo encontraram um espaço para jogar em São Paulo, para jogar em Florianópolis, jogar em outros locais, encontraram uma colocação pelo talento que tinham, e isso não estava ao meu alcance, assim, né? Eu não tinha voo para isso tudo. E aí, então, eu sempre conto, então, o fato mais marcante, se quer saber, nem foi um jogo, foi o fato de que eu, então, na metade... Não sei, eu não me lembro exatamente se foi na metade do ano e tal, mas eu estava já meio ano sem estudar, só jogando, treinando, disputando os campeonatos. E eu cheguei pro meu técnico e perguntei se ele achava que eu tinha talento para ser jogadora, se eu podia investir nisso ou se eu devia estudar. E aí, então, a resposta que ele me deu foi que se eu tivesse condições, eu devia estudar. E aí, então, acabou comigo, né? Que sinceridade. Ele foi sinceridade excelente. Eu dou graças, ele é o Marcão, né? Eu nem sei se ele mora em São Miguel ainda hoje, mas ele falou isso pra mim. Óbvio que como uma adolescente de 16, 17 anos, eu fiquei super frustrada, porque o meu sonho era ser jogadora de vôlei da seleção brasileira, né? Claro. Como todo atleta amador aí, enfim, que tá na base. Mas aí isso não foi possível, então cheguei em casa, joguei todas as medalhas fora, joelheira fora, joguei tudo fora, né, naquele rompante adolescente, e falei assim, então tá bom, não vou mais, não quero mais ver bola, e aí fui estudar. Então eu tive que correr atrás do prejuízo, né, para poder fazer vestibular no final do ano. E então meu pai não tinha assim muitas condições, eu estudava não tinha um negócio de telecurso. Telecurso 2000? É uma coisa que tinha 5 da manhã. Eu me lembro que eu levantei... Telecurso 2000. Então eu estudava claro aqui. Que em São Miguel do Oeste deve ter chegado, sei lá, uns 5 anos. Não, deve ser atual, não, brincadeira. Pensa, assistia na TV. Pessoal de São Miguel do Oeste. Assistia na TV. Levantava, assistia, depois estudava, né? Então acabou que, apesar de ter sido esse período de que... Foi uma boa verdade que ele me disse, porque eu realmente não tinha talento para conseguir uma colocação no profissional no na esporte. Elite, né? Isso. E aí, então, eu de fato fui estudar, que é o que eu também sempre fiz muito bem. E aí, é isso que passei, então, no vestibular, estudei, fiz faculdade, estudei pro concurso. E hoje eu tenho uma profissão que eu verdadeiramente acho que é a minha vocação. Então, e o esporte continua, né? Sim. No lazer. Mas deixa eu voltar, eu quero voltar até lá no Betis ainda, mas primeiro sobre a parte do... Porque eu acho que muita gente realmente não sabe. Eu conheço o esporte por Betis, mas tem pessoas que falam que... Eu quero explicar depois o que é o esporte. Mas eu queria te perguntar, eu fico imaginando quando tu comentou sobre o trajeto voltando para casa após ouvir a verdade do técnico. Porque assim, da forma que tu chegou e jogou tudo fora, tu voltou a pé pra casa? Nossa, voltei a pé frustrada, chorando, em pânico. Imagina, porque quantos anos tinha? Eu acho que eu tinha 16 ou recém-feito... isso. Da adolescência, onde aquilo pra ti é... Assim, ó, adolescente, assim, aquilo é o auge, assim, a minha vida acabou praticamente, isso. Sabe? Aquela coisa assim, como parece que o mundo... Não tinha mais sentido a minha vida. Foi isso que aconteceu. Que vergonha, mas é isso. Não, mas com 16 não posso negar. anos, a adolescência, qualquer problema que acontece nesse ponto, assim, tipo, é como se o mundo tivesse acabado, né? Mas, bom, ponto positivo, acho que da sinceridade do técnico, né? Ele poderia ter... Inegável. E eu queria ver ainda se tu tem alguma partida que tu lembra em específico. Esse quarto lugar, tem alguma partida, assim, que talvez tenha sido uma superação legal de vocês? Ou que, independente se foi um quarto lugar ou se foi uma derrota, que te marque, assim, que tu tava com alguém na equipe? Não, eu tenho lembrança disso, desse campeonato, mas eu tenho também muita lembrança de um jogo que eu tive em Itapiranga, pensa, ali lá perto, que foi a primeira vez também que eu disputei um campeonato. Então, os Jogos Abertos, eu não sei hoje como funciona, porque eu já tô afastada há muitos anos, mas a gente disputava micro-regional, ou seja, só saía alguns times dali. Então, a minha primeira largada era no micro-regional, e eu, de fato, joguei bem, e me senti, falei assim, daí ali que eu disse, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? No micro-regional em Itapiranga. Então, sonhava bem alto, eu reconheço. Mas, enfim, então do ponto de vista de partida, isso me marca mais do que o que a gente teve depois, né? Porque foi ali que eu, de fato, me apaixonei pelo esporte. E eu não sei, eu sei que tu também é atleta, né? Mas a gente, quando
você vê que você faz uma coisa bem, tal, que a pessoa te elogia e você sai de lá satisfeito, aquilo te dá uma sensação tão boa que você quer mais daquilo. Exato. E então, o que aconteceu comigo com o vôlei foi isso. Nesse campeonato micro-regional, início do ano, eu estava numa escolinha de vôlei da ABB, que tinha em São Miguel, e o técnico foi um dia de olheiro e ele selecionou só 3 e eu fui uma delas. Então aquilo para mim foi o máximo de ter naquele jogo, então no primeiro campeonato que a gente ficou campeão, tal, para poder passar para a fase seguinte, de ter jogado bem, foi quando nasceu em mim tudo isso, né, de querer ser jogadora da seleção. Não, acho que todos em algum momento seria é meio que claro que quando tu tá performando desse jeito, ou tu tá gostando do esporte, imagina, na adolescência também, tu vai imaginar sempre, deveria ter pôster de jogador de futebol, de vôlei, né? Tinha por tudo, a casa inteira. Voltando um pouquinho, antes do Betis, eu queria ouvir uma descrição um pouquinho do teu pai e da tua mãe. Quem são eles, assim, como é que eles são? Então, é o seu Paulo e a Dona Marfa, né, e o meu pai, ele filho de... Eles têm uma família em que a minha avó teve 18 gestações, pensa. Né? Então, nem todos os filhos nasceram ou tiveram uma vida assim que eles tiveram convivência, mas uma família bem numerosa. Meu pai nasceu e se criou no interior de Luzerna, ali perto de Joaçaba. Nossa ideia, mas... Então, na roça mesmo, eu tenho inúmeras lembranças de onde meus avós moravam lá. E eu já voltei para Luzerna para ver a casa, tudo, para voltar aquela sensação, o cheiro, tudo. E aí ele acabou que, como ele vendia os produtos na feira, ajudando o meu avô, né, da colheita que eles faziam, da plantação e da colheita. Só que ele cansou também daquilo, quis uma nova oportunidade. O irmão mais velho dele sabia mexer com eletrônica. E aí convidou meu pai para abrir um negócio em São Miguel. E aí eles foram, né? Do nada, sem eira nem beira. Pra abrir o quê? Uma eletrônica. Uma eletrônica. Uma eletrônica. E aí então meu pai, mesmo sem ter formação profissional, ele só fez até o 2º ano do 2º grau. Depois ele parou de estudar. Mas ele é habilidoso, ele sabe consertar televisão, filmadora, liquidificador, todas essas coisas. Então, esse é meu pai. E quando ele chegou em São Miguel, ele conheceu minha mãe, que era atendente numa loja de roupas. E aí, então, eles se conheceram, namoraram, casaram. Minha mãe saiu da loja de roupa e foi tocar a eletrônica junto com o meu pai. Eles contam, tu sabe a história do dia que eles se conheceram? Não, só sei que meu pai investiu muito. Gastou bastante em roupa. Na minha mãe. Ele gastou bastante em roupa ia todo dia na loja minha mãe comprar deu roupa. uma dureza nele lá, mas eu sei que foi isso. Então, de lá, minha mãe também veio da roça, né? A família dela, de origem germânica. A minha mãe morava em Bandeirante, pensa, se tu não conhece Luzerna, Bandeirante muito menos, que é lá na divisa com a Argentina, é depois de São Miguel, uma cidade minúscula. E aí, então, a mãe nasceu lá e eles tinham uma condição de vida, assim, bem ruim, né? Muito simples. E também 11 irmãos, também não tinha... E aí, a minha mãe, como era a mulher mais velha do grupo, a minha avó deliberou porque ela deveria trabalhar na cidade. E com 11 anos, ela foi trabalhar assim, doméstica e para cuidar de filhos gêmeos dessa pessoa. Então, a minha mãe trabalhou de babá e doméstica com 11 anos. Então, Caramba. aí vem a insistência dela gigante, De porque estudar. ela não queria que as filhas dela passassem pelo que ela passou, porque apesar dela de ter sido tudo bem, então, mas ela não achou que seria a vida adequada para ela não queria isso. Então, sempre bateu muito, né, o pé com a gente para que se estudasse e tivesse uma vida diferente do que ela teve, apesar de que eu acho que ela é uma pessoa feliz e não tem nada, mas assim, a história dela que ela não queria ver repetida. Entendi. Ela tem manias ou algo assim? Como é que, nessa época que tu era mais jovem, tu aprontava? E um pouco, assim, pra mim, né? No meu jeito conservador, sim, mas... Agora, aprontações básicas de briga com o vizinho, de tacar pedra no vizinho, Básico. né? Briga na rua. Bem tranquilo. Essas coisas assim eu fazia. Era passando já. Mas de bebedeira, as coisas assim, nada. Não, era só Não. aquela de molecagem mesmo, assim. De bairro, né? De aprontar, assim, no bairro, de esconder as coisas quando tinha feito coisa errada, do vizinho vir Você reclamar. quebra alguma coisa, esconde, assim. Essas coisas de descer, lá perto da minha casa tinha um morro de terra, e aí a gente descia num papelão,
E aquilo era a morte pra minha mãe, né? Porque trabalhava fora, tinha que cuidar. A roupa. Depois cuidar dos filhos em casa à noite, toda a roupa. Então, essas coisas, assim, era quase um menino, assim, né? Mas fora isso, não. E toda rua, assim, sempre tem um vizinho que é pego pra Cristo, assim. É. Deveria ter algum na tua rua, ou o vizinho que todo mundo ou tinha medo, ou o vizinho que todo mundo azucrinava. Ou... Sempre tem, né? Eu brigava muito com o vizinho de porta lá, o Marcelo. Então, até que um dia eu taquei a pedra assim taquei como tantos que taquei a vida inteira e acertei na cabeça dele. E aí a mãe dele veio desesperadamente querer me pegar, né? Com razão. E aí eu fiz isso e aí me escondi embaixo da cama e eu só via ela passando assim pela janela da casa, né? E só fiquei esperando, né? O que vinha depois quando meu pai chegasse, né? Porque daí o estrago tava feito, né? Pra gente partir dessa parte dessa casa, tem alguma memória, assim, de questão de refeição, ou de café da manhã, ou almoço, ou janta, que era um prato tradicional, algo que tu grava e tu tem isso, sei lá, uma assinatura da tua mãe, do teu pai, alguma coisa assim? O que eu gosto muito é que desde a nossa infância a mãe sempre ensinou a gente a tomar sopa de anholine. Então, não sei se conhece, é como se fosse... Aqueles fiozinhos de, tipo, cabelo de anjo, dizem... É tipo um capelete, só que, então, assim, é um brodinho de frango com uma massinha, né, de farinha branca. E eles faziam isso muito artesanal na igreja. Então, naquela época, meus pais frequentavam a igreja, a gente estava sempre no salão lá, e eles faziam aquelas produção de coisa e tal, e a gente ficava lá correndo. Então, a vida inteira a mãe teve isso, eu gosto até hoje. Todas as vezes que ela vem me visitar, eu peço, mãe, encomenda lá com aquela mulher que faz caseiro. Então, assim, eu verdadeiramente gosto muito, é uma comida... São Miguel do Oeste é uma cidade bem fria, né, no inverno. Então, a gente era alimentado muito com essa sopa de anholine e eu adoro até hoje. Tá, sopa de... Anholine, a gente Anholine, tá. Escreve agnoline. Agnoline, depois eu vou... É um É mini capeletezinho? Isso, é um capeletezinho. Mas comprar no mercado não é igual ao feito caseiro que tem lá. Então, assim, duas coisas diferentes, né? Já fosse na casa de Paolo, ali de Itapema? Sei onde é, eu acho, nunca parei. Eles têm uma sopa de entrada. É muito igual. Então lá é isso. Tempero, mas é muito igual. Em São Miguel do Oeste, inclusive, na churrascaria, a gente ia, às vezes, quando meu pai tinha um dinheirinho sobrando, a gente ia na churrascaria no domingo, e antes do churrasco tinha sopa de anholine. E daí eu fico imaginando o desespero do meu pai pagando pra 3. Pra se encher de anholine. Pra tomar sopa de anholine, né? Foi dureza, mas era isso, é a verdade. Tá, se eu for a São Miguel do Oeste, aonde que eu compro? Tenho contato? Sim, eu vou te dar o telefone da minha mãe. Tá. Ela vai pedir pra amiga dela. Ah, sim, é a amiga dela que faz. Ela tem as conhecidas dela, é cidade pequena, conhece todo mundo. Então, se você pedir pano de prato, ela sabe onde tem, a sopa de anholine onde tem, tudo. Fala, mãe, eles trazem ovo, né, caipira, traz tudo. Então, eles sempre têm algum conhecido pra pedir, pra comprar e tal, assim. Que demais. É, muito bom. Como é que foi o teu trajeto, então, pós o vôlei, o esporte, a hora que o momento que o mundo ia acabar por causa do técnico, que tu resolveu focar nos estudos, e daí como é que foi a partir dali? Porque até ali tu ainda estava em São Miguel do Oeste, né? Sim, então eu fiquei estudando, né, assim, meio perdida, assim, até um pouco, porque não estava num cursinho, não tinha nada, mas eu acabei, então, estudando um pouco em casa. E o meu pai, por ter esse pequeno comércio, a minha mãe também trabalhava com ele, então, além dele fazer concertos, também vendia peça de... Por exemplo, quebrou o copo do seu liquidificador. Então, ia lá na empresa do meu pai, que chamava Telelândia. E aí, então, né? Telelândia? Telelândia. E daí, então, acabou que eu fiquei por ali. E aí, o meu pai queria muito que a gente ficasse lá tocando o negócio dele. Então, embora eu tenha tido uma infância simples, o meu pai, durante um período da vida, ele prosperou. Porque ele sempre conta que antigamente consertar uma televisão ou consertar uma filmadora era o preço de uma consulta médica. Então foi um período que a gente teve uma condição um pouco melhor, ele conseguiu construir um predinho com 3 andares, mas depois não conseguiu terminar, né? Mas enfim, o plano dele? A loja embaixo, o comércio embaixo e 3 andares para as filhas morarem, que nós iríamos todas trabalhar naquele comércio dele, foi o plano dele. Que deu errado, por óbvio, né? Mas, enfim, ele queria muito que eu fizesse administração para poder tocar o comércio, dar um ar mais profissional para esse comércio que ele tinha.
Só que eu não queria de jeito nenhum. E São Miguel do Oeste, na época, tinha só 2 cursos, que era Ciências Contábeis e Administração. Então, assim, foi uma guerra danada para conseguir fazer outra coisa, né? E sair de São Miguel, eu queria sair. E aí, então, a minha mãe me ajudou, né? É isso que eu ia te perguntar. É tua mãe, tinha o papel da tua mãe e o teu pai. O teu pai queria que tu ficasse. Ficasse. E a mãe queria que eu voasse. E aí, então, por fim, com muita briga, muito choro, muitas coisas, eu acabo que eu sou a filha, a neta, praticamente, a mais velha de uma família e a segunda mais velha da outra. Então, ninguém tinha essa cultura de sair para estudar. Então, eu tive que abrir as porteiras de tudo. Uhum. E aí, meu pai não queria, porque eu sou mulher, você não vai sair de casa, você não vai morar, filha minha não mora sozinha. E daí, Florianópolis, você não vai pra cá, não vai e tal. E daí, por fim, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que mora no interior de São Paulo. E aí, ela falou assim, não, eu vou te ajudar, vem. Vem pra cá, vem estudar aqui, vem fazer um cursinho aqui, tal. E daí, então, eu conseguia muito custo. Meu pai cedeu. E aí, eu fui morar, então, com ela. Fiz um cursinho lá de 1 mês, tal. Me lembro que acho que era no Objetivo, lá em Presidente Prudente. Então, eu estudei lá. E daí, eu tava super decidida com o meu futuro. Porque eu queria fazer Direito. Apesar de todos os testes vocacionais darem Educação Física, por conta da minha paixão pelo esporte, né? E eu falei assim, não, mas eu acho que eu tenho talento em português. Eu era boa de redação, escrevia muito bem, eu gostava de participar de concurso de oratória. Então, eu via em mim um talento nisso também, então eu achei que o Direito tinha a ver comigo. Apesar do teste vocacional. Mas, como eu tinha um avô, esse que morava em Bandeirante, ele era protético. Que eles diziam que é um dentista sem formação. Ele fazia aquelas... Eu lembro até hoje que a gente chama de dentadura, mas eles chamavam de chapa. Então, o meu avô fazia isso. E aí, o sonho de todo mundo, inclusive da minha mãe, é que a primeira neta fosse dentista. Né? Para honrar a profissão que o avô não teve condição de ter, mas que exercia na sua simplicidade. E acabou que, então, eu fiz vestibular inscrevi para Direito e para Odonto. Então, falei, meu Deus, né? Hoje, quando eu penso, eu falo, meu Deus, né? Adolescente é uma coisa. Então, eu falei assim, e vai decidir assim, no qual passar eu faço. E daí, eu acabei que fiz e passei nos 2. Uhum. E aí, em 2 faculdades diferentes, em Prudente, que era onde eu poderia ir, que meu pai então deixou, né? E aí, eu acabei, assim, sem pensar muito, decidindo pelo Direito, porque eu achei que eu tinha mais afinidade, e pelo ponto principal que eu não posso ver sangue. Então, como que uma pessoa vai fazer odonto? Eu acho que isso define bastante, Vai ver sangue. Então, como eu abrir alguém, tirar um dente de alguém, ver aquele sangue correndo, então não tinha a menor condição. E acabou que eu... Ou seja, quando tacava pedra, se acertasse a pessoa sangrasse... Não, já desmaiava, é isso. Tacar pedra era bom, mas aí... ver o estrago não era não tanto. E eu acabei que fui pra lá, então, Rodrigo, morar em Presidente Prudente. Eu fiz faculdade lá e gostei muito de morar lá. Naquele período da faculdade, então, eu até comecei a jogar vôlei lá, me inscrevi daí já tinha passado o luto, né? Pensei, não, eu vou voltar a treinar, me inscrevi no time lá da cidade, mas eu vi que eu tinha que abandonar isso mesmo, né? Que tinha que virar essa página, porque não dava pra me dedicar para a faculdade, fazer o que eu queria, conciliando 2 projetos. Então, eu acabei ficando só uns 2 meses jogando, parei tudo e me dediquei para os meus estudos. E aí, uma cidade nova, né? Tudo novo, não conhecia ninguém, eu só tinha minha tia, meu tio e os meus priminhos, na época eram pequenos. Mas eu consegui meu espaço, eu fiz muitos amigos, eu logo arrumei um trabalho, no primeiro ano da faculdade eu não tinha estágio, não tinha nada, não tinha nem ninguém para me colocar em algum lugar, porque não tinha, meus parentes também não tinham essa profissão. Então, no meu tempo livre, eu ia à tarde assistir audiência lá no fórum. Eu ficava sentada com meu caderninho, né? Eu estudava à noite, e aí eu ficava lá fazendo anotação, vendo, aprendendo. E aí, nisso, eu também fui conquistando, assim, né? As pessoas que trabalhavam lá, o juiz, o promotor, o advogado passava, todo mundo queria saber. Aí começaram a surgir oportunidades, né? E de algum trabalho, um estágio. Mas aí aconteceu que, como eu sempre gostei muito de falar, eu, né? Acredito que tenho uma boa oratória. Eu tinha um professor na faculdade que fazia prova oral. E aí, então, eu achava o máximo.
Todo mundo odeia, eu achava o máximo, né? E daí, então, eu ia pra prova oral plena. Sentava lá na frente dele, e tudo que ele perguntava, e aquele dia era um dia, assim, que eu tinha estudado muito, eu sabia tudo que ele queria, e ele perguntou tudo, e eu não errava nada. E aí, até que ele começou a fazer perguntas, eu falei assim, não, então vou fazer perguntas pra você do que vai cair no outro semestre, pra ver se você vai... Daí, e foi que daí a galera na sala, que daí falou assim, pô, larga ela, dá 10. Então, assim, que teve o pessoal da sala, e aquilo foi uma coisa boa pra mim, porque também acende os olhares pra quem estava na sala. E aí tinha uma amiga, a Márcia, uma colega de sala que trabalhava no fórum com um juiz, e o promotor estava precisando de um estagiário, e aí ela falou, me indicou pra ele, né, para saber se eu não tinha interesse em fazer estágio voluntário. E aí eu fui, gostei, fiquei, depois eu prestei a prova, que precisava fazer uma prova, né, para passar na provinha de estágio, e era R$40 que eu ganhava, né, acho que hoje devia ser uns 150 pila, mas eu ia para aprender, né. Tu então teria ido de graça se tivesse ido. Exato. Então acabou que eu fui e eu me dedicava muito, né, eu trabalhava além do horário, eu queria aprender, sugar tudo que eu tinha lá. E eu fiquei trabalhando lá, então, uns 2 anos na promotoria ambiental e promotoria de júri. Então, foram coisas que eu também, desde o meu berço lá com o Nelson, que era o promotor, eu trago comigo até hoje, né, o que a gente aprendeu lá. Mas eu, então, fiquei lá e daí, de repente, falei assim, já sei tudo aqui nessa promotoria. Né, já sei de tudo, quero fazer outra coisa, tô cansada, né, de fazer isso, quero fazer outra coisa e vou trabalhar na Procuradoria do Estado. E aí, então, eu fui para a Procuradoria do Estado fazer um estágio, fiz a prova, passei. E daí lá era um atendimento, outro trabalho, que em São Paulo eles faziam, na época não tinha defensoria pública, um trabalho mais de defensoria pública, como de advogado, você atendia o público, entrava com as ações. E então, eu trabalhei com isso. E daí, quando eu cheguei lá, apesar de eu gostar do trabalho, do ambiente, adorar a minha chefe, que era a Dirce, ela me deixou com carta branca para fazer muitas coisas, eu trabalhava também um monte, mas ali eu vi que não era isso que eu gostava. Eu vi o quanto eu era feliz na promotoria. Então, para mim, foi bom o fato de ter tido essa experiência, e eu, ao longo desses anos, eu já sou 20 anos promotora. Eu sempre falo para os meus estagiários e falo para quem trabalha comigo que a hora de você testar é na faculdade. Experimenta, porque às vezes você tá cansado, mas você migra para outra coisa e fala assim, putz, não é isso que eu queria, né? Eu queria fazer outra coisa. Então, essa é a oportunidade, e para mim foi muito legal. Eu gostei de trabalhar lá, mas eu vi que a minha alma estava no Ministério Público. Então, eu saí da faculdade focada que eu ia ser promotora de justiça, fosse o que custasse, né? E aí, então, eu fui atrás disso. Agora, eu vou voltar lá na tua tia. Porque, pelo que me parece, ela foi uma pessoa chave para tu ter iniciado esse processo. Foi. Graças a ela, sim, realmente, que me ajudou. o que eu entendi, nesse momento em que tu tava claro que tu queria sair, tua mãe tava te ajudando, teu pai não queria, e pegando não é os valores, pegando na época, morando no interior, a interpretação dele não era errada, a preocupação dele não era, minha filha sair daqui sozinha, então assim, eu entendo que ele talvez tinha esse receio. Chegou uma pessoa-chave para mudar isso, que talvez tenha sido a tua tia. E a minha tia me ajudou muito, né, porque daí ela ajudou com meu pai no convencimento e deu o apoio, né, porque uma coisa era eu conseguir sair de casa, a outra era meu pai me manter fora de casa, né, porque tinha tudo isso também. Então, assim, o fato de morar com ela já tirava dele o custo, né? Claro que meu pai ajudava um pouco, mas acabou que deu tudo certo. Eu devo muito a ela também essa oportunidade de ter saído, né? Eu não fiquei morando lá o tempo todo. Eu fiquei, acho que os 2 primeiros anos, 2 anos e meio. Depois eu acabei indo morar numa pensão. Aquela coisa que todo estudante de faculdade faz, né? Então, eu gostei muito também dessa experiência, né? Então, fui bem feliz. Tu lembra do primeiro dia que tu chegou em Presidente Prudente? Nossa, foi... eu fiquei 2 semanas chorando, Rodrigo. Sério? Falei assim, não vou aguentar longe da minha mãe, que eu vou ser minha mãe e tal. Daí eu ficava pensando, falei assim, Patrícia, você quis isso, né? Então, assim, para aquela natural mudança, né? Mas aí depois a minha tia também me ajudou, me incentivando assim, vai ali o vizinho, ele é gatinho, vai lá, assim, vamos lá. Então ela ficava tentando me empurrar, né, pra ver se tinha alguma coisa que eu gostava. Então, assim, foi bem legal, foi um processo
acho que natural, assim, de quem sai de casa, né? Então, eu era uma menina, nunca ninguém tinha saído, eu não tinha em quem me espelhar. Eu tive que abrir, né, essa questão toda. E depois... Quanto tempo tu ficou em Presidente Prudente? 5 anos 5 anos. de faculdade. Nesse período lá, tem algum lugar que ficou assim, que era o teu check-in quase que diário ou costumeiro, seja num bar, num restaurante, ou sei lá, alguns lugares que se tu for pra lá, tu vai falar, não, eu preciso visitar. Ah, então, eu era uma jovem estudante que saía muito, né? Já não tava praticando esporte, tinha que pelo menos ter saía tempo a sair. muito. E a gente tinha aulas no sábado de manhã, então eu estudava à noite a semana toda. E tinha aula no sábado de manhã. Então eu cansei de virar à noite na balada, na sexta, e ir pra aula plena no sábado de manhã, né? Então eu tinha uma amiga da faculdade, muito amiga minha, que ela namorava o guitarrista de uma banda. Então, mulher anda em bloco, né? Então, eu tava sempre com ela, sempre. E a gente tava sempre no show lá numa discoteca lá que chamava Coquetel. Então, eu tava sempre lá com ela e ficava sempre até o fim da banda, porque o namorado dela era o guitarrista, né? Então, Pô, eu então tu gostava era parceira muito. mesmo. Era parceira. Pra ficar até o final, meu Deus. Até o esperando final. a banda terminar de tocar. Tinha que... Isso, pra daí arrumar todo mundo ir tudo. embora. Exatamente isso daí. Meu Deus. Então, Não parece, mas eu fiz isso. Muito. Imagina, são 5 anos em Presidente Prudente. Então, quando que terminou a tua jornada lá? Então, aí, como eu queria muito ser promotora de justiça e é um concurso muito difícil, né? É muito concorrido, tem muita gente preparada em igualdade de condições, lutando por poucas vagas, né? E então basta ver o número de faculdades de direito que tem, quando os alunos se formam, e o cargo público, assim como o meu, é uma coisa muito visada. Então você... Se bem que eu digo assim, é muito visado, mas o concurso você concorre com você mesmo, né? Mas aquilo tem essa expectativa, né? Então, se fosse fácil, né? Talvez eu também me exigiria menos. Como é difícil, você se exige mais. Eu, então, decidi ir morar em São Paulo, na capital, para fazer um curso, na época que se chama Damásio. Nem sei se tem ainda hoje, mas eu fiz esse curso, então, em São Paulo. Fui morar de novo numa pensão, né? Eu tinha um carrinho, que era um Uno Mille LXR 0845 azul, que tinha que desligar o ar para ultrapassar. Então, eu vendi ele na época por R$8.000 para poder pagar esses estudos, e meu pai pôde ajudar um pouquinho. E aí, então, eu fui para essa pensão. Aí, nessa pensão, eu estudava o dia inteiro. Eu estudava ainda mais de manhã, eu estudava todos os dias, inclusive o domingo. E eu saía da aula ao meio-dia e estudava da 1h30 até as 11 da noite, todo santo dia, menos nos domingos, que eu começava às 4 da tarde. Então, que eu tinha que limpar, né? Se bem que na pensão, não. Mas, então, nessa pensão eu fiquei uns 2 meses, mas... Era um quarto, assim, de hotel com uma cozinha coletiva aberta, que chovia. E aí tinha pulga na minha cama. Então, assim, foi um período tenebroso para mim, porque eu estava em São Paulo, na capital, longe de tudo, de todos, morando nessa pensão que, né, foi difícil, tendo que estudar sem saber se eu ia dar certo na vida. E aí eu não aguentei mais aquilo, eu arrumei algumas amigas que estudavam e a gente, então, alugou um apartamento. Daí eu tive uma experiência de casa, assim, né? De pelo menos dividir o apartamento com outras 4 pessoas. E então, melhorou muito. Então, daí ali eu continuei nessa minha dinâmica. E você entrava no meu quarto, tinha cartaz colado com coisas de direito inteiro, né? E eu não gravava mais número de telefone de ninguém, não gravava nada, eu não saía pra nada, eu não ia no cinema, eu não saía na noite, eu não saía pra jantar, eu não fazia nada. Eu estudava o dia inteiro. E aí, então... Eu acabei ficando lá, aproveitando esse 1 ano de curso. E aí o concurso é assim, né? Os concursos para promotor são concursos estaduais. Eles abrem de datas aleatórias. Um concurso agora, outro no estado de São Paulo, outro tal. E o meu objetivo inicial era ficar em São Paulo, né? Porque eu gostei muito de morar lá, eu fiz muitos amigos lá, eu adoro lá. E aí, então, só que aí todo mundo pegava no meu pé na sala, porque falou assim, você é de Santa Catarina, não acredito que você não vai voltar pra Santa Catarina. Eu falei, não vou voltar pra Santa Catarina, eu quero estudar, quero ser promotor em São Paulo. E aí, por fim, que não abriu o concurso de São Paulo, mas abriu em Minas Gerais, abriu no Paraná e abriu aqui. E aí, então, eu vim pra cá,
para Santa Catarina fazer a prova. Eu ainda estava no Damásio, então eu fiz a primeira prova, passei, e aí o concurso demora assim, você faz uma sequência de provas, né, são 4 provas pelo menos na época que eu fiz, e demorou 8 meses. Então nesse período eu fiquei em São Paulo, daí quando acabou o curso eu também não tinha mais condição de ficar morando lá, meu pai não tinha como me manter, eu acabei voltando para casa, voltei para São Miguel e ali eu ficava estudando o dia inteiro também. Para terminar as provas do concurso. Para continuar estudando, porque isso é um estilo de vida, é uma rotina de vida estudar todo dia. Então, eu tinha aquilo muito fixo em mim, então eu já não tinha mais o curso, eu levantava às 8 da manhã e ia até às 11 da noite, né? Pausava para, obviamente, comer essas coisas, mas era uma vida... exercício nessa nada, eu não fazia absolutamente nada, eu não fazia nada, eu só estudei. Então, eu me dediquei muito, até porque meu pai me botou uma pressão, né? Que eu tinha que ser alguém na vida, que eu tinha que fazer alguma coisa, que eu já estava um ano formada e estava aí só gastando o dinheiro dele, né? No que ele tinha razão. Mas ele também deu, eu falei, nisso a minha mãe, né? De novo, assim, não, aguenta. Eu falei, pô, mãe, eu já passei na primeira fase e tal lugar, o pai não tem paciência, né? Mas aí a coisa deu tudo certo e eu acabei, então, vindo para morar de novo com os meus pais, para terminar de estudar e tentar. E daí, então, nisso eu fui passando nas provas aqui, fiz prova em Minas Gerais, fiquei na segunda prova lá, mas daí eu continuei passando aqui, daí fiz no Paraná, eu cheguei até na prova oral, e daí eu não fui fazer, porque eu já tinha passado no concurso aqui, já era promotora aqui, e daí eu também achei que, se eu não quero ser promotora lá, eu não vou lá fazer a prova oral, então não fui fazer, acabei ficando por aqui, daí, e deu tudo certo. Então, assim, em 1 ano e meio depois de formada, eu consegui o meu objetivo de ser promotora de justiça. Então, naquela época, diferente de hoje, que exige 3 anos, depois de formado você tem que ter prática jurídica, na minha época era só 1 ano de prática e valia o estágio. Então, eu já tinha, então dependia de mim, né? Não dependia de tempo, não dependia de nada. Então, deu tudo certo e eu passei no concurso em 2002. Como é que foi fazer? Mas assim, fazer a prova e passar em Santa Catarina não deve ter sido tão simples assim, digamos, tu não ficou nervosa? Como é que foi fazer a primeira e passar na primeira prova até fazer a última, a oral? Então, a primeira prova é uma prova de assinalar, né? Que é um resultado matemático, gabarito e tal. Então, eu passei na prova, aquele desespero de anula a questão, não anula, você sobe, desce, a vida do concurseiro, né? Todo ano tem essas merdas, né? Tipo, Todo ano, o da Anne eu lembro, que daí não sei o quê, daí talvez ela ia pra outro lugar, porque daí deram um jeito de impugnar a questão, e fica um rolo, tá até hoje, eu acho que tem rolo disso. E isso tem em todo concurso, não só no meu cargo, mas também em outros. Mas aí deu certo, eu passei com a nota lá de corte, aí você passa um funil, né? A prova preambular, ela é um funil, porque na minha época, se eu não me engano, devia ter uns 2.000 candidatos. Então, você seleciona ali, muita gente, então, sai fora. E aí, na minha época, fazia uma prova depois discursiva, na matéria de penal, que era uma linha de penal para falar sobre crimes e tal. E na minha época, foi uma prova manuscrita, então, você tinha que ler, produzir a prova, escrever bonito, acertar, né? E então, naquele tempo, recorde que eles te dão. E eu passei muito bem nessa prova, fiz uma boa prova. E daí, então, você passando nessa prova, você afunila mais um pouco. Aí vinha uma prova de interesses civis, né? Sobre meio ambiente, consumidor, enfim, outras coisas que não têm a ver com a prática de delitos. Aí já foi uma prova no computador, então a gente podia fazer as manifestações digitadas. E depois dessa prova, então você tem que passar nessa também. Aí passei nessa prova e aí eu fui pra prova oral. Que supostamente seria o teu forte, seria a mais tranquila. A prova oral? É. Mas naquela hora, então, Rodrigo... é isso que eu ia te dizer, tu tem tudo, mas naquela hora é o último momento da última etapa, de tudo aquilo que tu esperou, que tu estudou, então... Pensa, a sua vida tá ali. Então, todos os meus sonhos depositados ali. Então, até me veio o meu treinador, né? Que era que tinha que estudar. Então, agora a hora era aquela, né? Eu ia fazer o quê? Não dava pro jogo, também não dava pro estudo. Então, era uma coisa que eu também me cobrava, por óbvio, né? Mas, então, apesar de eu me sentir confortável nesses momentos, a prova oral num concurso como esse é uma coisa muito pesada, né? Porque você tem medo de não saber, você não tá pronto, por mais que eu
tenha tido um histórico de prova. Naquele concurso, eu só me dei bem nas provas até então. Por que eu iria me dar mal ali? Eu não conseguia pensar dessa forma. Eu pensei, não, vai que ele vai perguntar uma coisa que eu não sei, que eu não vou saber, que eu vou ficar nervosa, que vai me dar um branco. Mas eu me saí muito bem na prova também. Fiquei nervosa, mas até me lembro de esconder a mão, assim, pra não perceber que eu tava tremendo, né? E aí tinha o copo de água, assim, e eu falei, ai, meu Deus, toma água, não toma água, toma água, não toma água. Eu falei assim, concentra, não treme e pega a água. Aí toma água, assim, todo um ritual que você mentaliza de como você vai realizar isso. E aí, então, eu fiz uma boa prova oral também, eu passei em 4º lugar no concurso, foi uma boa nota, uma boa aprovação, eu tive oportunidade de escolher onde eu ia trabalhar, que era, na época, uma coisa, foram 35 promotores que passaram, então deu certo, sabe? Então, graças a Deus, deu tudo certo, mas eu batalhei bastante por isso, eu me dediquei, eu abri mão de tudo que eu tinha, né? Mas eu achei que era isso, que eu precisava passar por isso, né? Se não fizesse isso, eu teria outras oportunidades, eu não tenho medo de trabalhar, eu sou uma pessoa disciplinada, mas era um sonho que eu estava deixando passar, né? Eu não queria que isso acontecesse. Como foi o dia que tu viu que tu passou? Então, aí eu fiz a prova oral e existe uma coisa, Rodrigo, quando você faz uma prova assim, que você está muito tenso, está muito tempo estudando, abdicando de tudo e você deposita tudo naquele momento, porque daí é o fim, né? Eu saí da prova, parecia que tinha tirado uma mala, assim, de cima de mim. E eu pensei assim, gente, eu quero ir pra perto da minha família. Eu não vou ficar mais aqui em Florianópolis, porque a prova era lá. Eu vou embora. E aí, então, eu fui embora. E aí, eu falei pra uma amiga promotora também, que ela, na época, estava fazendo um concurso. Eu falei assim, tu me liga se sair o resultado. Tá bom. E daí, então, ela me ligou pra dar o resultado que eu tinha passado. Aí foi muito legal. Eu parei. E a ligação tava muito ruim. Eu parei num posto, liguei pra ela. E daí, ela me deu a notícia de que eu tinha passado bem. Aí eu chorei um monte. Tu tava sozinha? Tava sozinha no carro, indo pra São Miguel do Oeste. Então, foi solitário, assim, mas foi legal, né? Foi muito bom. Eu me recompus e cheguei em casa, com a notícia. Foi bem legal. Que demais. É um momento único, assim, né? Muita gente que talvez não... Eu não passei pelo mundo do concurso. O que eu vivenciei foi vendo um pouco da minha irmã e conversando agora contigo, assim. Mas dá pra ver todo esse processo, o trabalho que... É difícil as pessoas perceberem o quanto tu sacrifica da tua vida em certos momentos, principalmente essa parte do estudo. Isso pra mim é assustador de ver o nível de foco e determinação que a pessoa tem que ter pra estudar tanto tempo, tantas horas por dia. É isso. E não tem... A gente sempre dizia que era 99% de transpiração, né? Porque você tem que sentar na cadeira e estudar. Meu Deus. Não tem outro jeito. Não tem. Aliás, a sua irmã a Ania, brilhante promotora, né? Ela já era uma promotora enquanto ela era minha assistente, porque eu já via nela isso, né? E a minha preocupação com ela sempre foi que ela tivesse essa disciplina, porque inteligência ela tinha. Então, assim, não adianta ter inteligência, não ter foco, não ter disciplina, não adianta. Eu já conheci outras pessoas brilhantes também, mas sem a disciplina não chegou lá onde queria, né? Então... Engraçado, assim, porque a maioria das pessoas tem essa disciplina, eu vejo muito isso, geralmente quem tem um histórico no esporte. Porque eu acho que o esporte ensina muito isso, né? Essa dedicação, principalmente na infância. Se bem que a Anne era muito envolvida também em esportes. Ela nunca levou em alto nível, mas ela sempre gostou de praticar os esportes. Eu vejo muito essa correlação porque atletas, quando a gente vem conversar aqui, no caso, sabe, tu vê que são meios de tu lidar com pequenas micro derrotas, que é o esporte, e saber se superar e saber ir melhorando cada vez mais a dedicação, entender onde está o erro, entender como corrigir, entender o que precisa ser melhorado. Então... tem que aceitar a jornada, né? E a jornada tem algumas quedas, então é isso. Mas se o objetivo tá lá na frente, você tem que ir atrás dele, né? Era isso que eu pensava. Né? Então, meu pai falou assim, não, você... Aí o que aconteceu? Quando eu fiz eu fazendo provas ao mesmo tempo, né? Então, eu fui para Minas Gerais e não passei na segunda fase. O meu pai me falou assim, liga pro seu antigo chefe, pra ele arrumar um escritório para você trabalhar lá. Eu não quero mais você aqui.
E daí aquilo acabou comigo. Então, pense, se eu também cedo... Eu falei, não, pai, pô, você não entende, eu tô fazendo a prova aqui, pô, acabei de passar na outra fase aqui. Você também não dá tempo ao tempo, é assim. Mas a mãe me ajudou, né? E aí, né, eu entendo ele, né, Rodrigo? Não é uma crítica. Eu sei a preocupação dele, ele não queria filho em casa dando prejuízo, sendo... Ele não conseguia ver o mundo da forma que tu tava vendo. É isso. Ele não tinha visão de como funciona o que tu estava fazendo, acredito. Ele não entende o conceito do que era um concurso, do como ele funcionava, quais eram as... Sabe, a projeção do impacto que isso... A preocupação dele era, tipo, o que ela precisa ter alguma coisa pra fazer. Ela precisa ganhar dinheiro, né? Ela precisa trabalhar. E essa menina não tá trabalhando, ela tá só estudando. Eu me trancava no quarto, porque assim, ó, morar com Daí quando eu voltei pra casa dos meus pais, depois de voltar de São Paulo... Ai, morar com o pai e com a mãe não é fácil, sabe? Eu entendo meus filhos, mas eu trancava a porta, minha mãe batia lá, você tem que comer alguma coisa. Eu falei, mãe, me erra, me deixa, eu tô aqui, tô bem, né? Então, assim, eles continuam achando que a gente tá ali, que a gente tem que conversar, que a gente tem que ter uma vida em família. E eu, na verdade, não tava vivendo em família, eu tava estudando, né? Mas, graças a Deus, foi pouco tempo, né? E tu escolheu Blumenau daí? Ou tu escolheu outra? Como é que foi essa jornada? Então, aí na época a gente tinha 12 locais no estado para escolher uma promoção imediata. Então, eu não fui promotora de justiça substituta. Eu entrei na carreira direto, porque eu tive uma boa colocação. E eu pude escolher. Então, do que estava aberto, para mim, né, das possibilidades que tinha, eu escolhi Orleans. Então, eu fui trabalhar em Orleans, foi minha primeira comarca. Eu adorei trabalhar lá. E adivinha o que eu arrumei em Orleans? O quê? Um time de vôlei. Óbvio. Então, trabalhei 1 ano e meio lá. Eu era a promotora da cidade, mas eu tinha um time de vôlei. Né? Então, acabei encontrando lá, fiz amizade. Inclusive, daí, teve uma época que tinha jogos forenses. E aí o pessoal do Fórum de Braço do Norte tava montando um time, sabia que eu jogava, daí eu vim jogar também, fui jogar pelo time de Braço do Norte. Então, assim, eu sempre gostei, né? Então... Como é que tu achou esse time? Falando com um, fala com o outro, né? Tá, não sei o que e tal. Daí vê uma pessoa alta, até hoje eu falei assim... Vejo uma pessoa, mas assim, joga vôlei, né? Daí assim, não, vamos pro meu time e tal. Então assim, a gente vai arregimentando, né? Mas é isso. Aí eu joguei vôlei naquele período lá, fiz um grupo, gostava muito das meninas também, foi bem legal. Tu jogava quantas vezes por semana? Eu jogava uma vez só. Uma vez por semana. E que vôlei é difícil, né, Rodrigo? Porque precisa 12 meninas, né? 12 meninas que jogam no seu nível de jogo. E como que arruma 12, né? Pra jogar. Então, é muito difícil. Então, uma noite já tava excelente, né? Mas o vôlei, ele já teve um ápice muito mais... Ele já foi muito mais forte, né? Eu acho, como esporte. Ou não? Eu não sei, eu acho que hoje o vôlei como esporte amador, eu digo assim, com volume de pessoas jogando constantemente, que nem, hoje o beach tennis, tu vai em qualquer lugar, tem alguém jogando. O vôlei, além de, claro, precisa de mais pessoas, eu vejo menos pessoas dispostas a jogar. Não sei se fez sentido que eu... Sim, eu atribuo a isso o fato de que é isso que eu te disse. Então, assim, hoje se eu quiser jogar beach tênis, eu pego mais 3 pessoas e eu vou... Se eu tô de folga numa sexta-feira à tarde... Eu quero jogar, vou lá, loco a quadra e vou jogar. Né? Agora, vôlei, como que você arruma 12 pra jogar na sexta-tarde? Você não arruma 12 pra jogar na sexta-tarde. Existe, eu acho, ainda mesmo em Blumenau, que tem vocação pro vôlei, né? Tem time de vôlei, né? Da Superliga e tal. Eu acho que ainda tem muitas patotas que jogam vôlei, mas eu vejo que o esporte tem perdido os seus atletas. Eu tenho várias... Eu mesmo larguei o vôlei. Agora eu só quero raquete. Então, assim, eu tenho algumas amigas também deixando de jogar o vôlei por conta disso, né? Porque daí você acaba que você não arruma 12, você vai jogar em 4. Eu jogo vôlei de quadra, né? Não gosto de vôlei de areia. Então, jogo vôlei de quadra, daí você joga em 4. Aí jogar em 4, eu não tenho mais idade para jogar em 4. Você não exerce o fundamento do vôlei. Eu era atacante, né? De uma central, de bolas rápidas, tal. Em 4, como é que você faz? Você joga a bola de qualquer jeito, né? Não que eu não tenha feito isso muito feliz por muito tempo. Porque eu tinha um time de vôlei aqui no Blumenau. Mas eu acabei que abandonei. No ano passado eu falei, deu, não dá mais. Entendi.
E Orleans, então, tu jogava vôlei, tu atuava como promotora. Tu lembra do teu primeiro caso? Lembro do meu primeiro caso, era uma transação penal num crime de uso de drogas. Eu tremia mais que que o cidadão, né? Que foi pego usando maconha e aí tinha audiência para oferecer a transação penal, que é um acordo, uma proposta que o promotor faz para evitar o processo. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz na prova oral. As mãos aqui embaixo, porque eu tremia um monte para falar com ele, né? Mas aconteceu e deu tudo certo, enfim. Mas esse foi o meu primeiro caso, mas assim, por lembrança, né? Mas foi muito bom o período lá. Eu era promotora de todas as coisas, né? Sempre falo que eu fui muitos anos especialista em generalidades, porque faz de tudo. E daí acabou que eu saí de Orleans quando eu decidi me casar. Então, eu me casei, eu vim para Ascurra, né? Eu fui promotora em Ascurra durante 5 anos. Depois também fazendo de tudo. De lá eu fui a Pomerode, eu fiquei 3 anos sendo promotora também de todas as coisas durante 3 anos. E depois eu fiquei 6 anos em Indaial. Então, em Indaial eu era promotora daí já com mais especialidade. E depois eu acabei vindo, então, para Blumenau, né? E nessa jornada eu já tô há 20 anos. Vai fazer 20 anos agora, dia 26 desse mês. Agora de julho. Hoje é dia 21, 21, 22 agora. Semana 21. que vem, isso. Nessa sábado, né? Acho que é. Eu sou péssimo todo esse com... período desde Ascurra morando em Blumenau já? Sim, quando eu tava em Ascurra, eu morava em Blumenau. Eu fazia esse trajeto todos os dias. A gente tem uma regra no Ministério Público, o promotor deve morar na comarca, salvo exceções quando a chefia autoriza, né? Então, como eu era casada, morava aqui, estava sediada aqui, eles autorizaram que eu fizesse isso, mas eu ia e voltava todos os dias. Hoje você atua numa parte mais focada, né? Que é da juventude, da infância. Falei certo? Não, vou falar errado. Infância e juventude. Infância e juventude. Agora eu gravei juventude e infância, falar toda vez. Quais são as vantagens e desvantagens de você atuar numa comarca, se tiver certo o que eu tô falando, de uma forma generalista e depois um pouco mais especializada? Pra você no conceito do que tu vivenciou. Assim, eu acho riquíssimo você ser o único promotor, né? Você não tem tempo de fazer um grande trabalho jurídico, fazer uma peça, uma produção bem elaborada, né? Porque você tem muita demanda, você tem muito problema. Mas você também tem um alcance social muito grande. Então, todo mundo ouve o que o promotor tem para dizer. Você tem condição de solucionar problemas que não seja fazendo um documento escrito num processo, um poder até de convencimento, né? Então, eu gostei muito de trabalhar, e cidades pequenas demandam muito isso, as pessoas ouvem muito, respeitam muito a figura do promotor. Então, você tem uma satisfação pessoal nesse sentido, né? De resolver os problemas dos outros. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu fiquei 11 anos trabalhando em promotorias de trânsito inicial, sendo a única promotora, né? Sempre esgotada de trabalho, por óbvio, porque é tudo, né? Você está lá fazendo uma matéria penal, chega um problema para acolher uma criança, você para tudo que você está fazendo, acolhe aquela criança, aí você sai dali e faz outra coisa. Então, assim, já cansei de fazer júri, sai do júri exausta, tem coisa urgente esperando você, volta lá e faz todos os assuntos. Então, você também ganha eu acho, assim, que é muito rico uma experiência para a vida. Porque eu conheço todo tipo de problemas, os problemas de todas as pessoas, nos vários segmentos, e que formas se encontrou para ter a solução. E às vezes a solução não está na lei, né? A solução está no consenso, está na criatividade, está em alternativas, das quais você também se insere nisso. Então, eu acho que engrandece muito. Eu, enquanto promotora, estudei um monte de lei, mas na prática acontece um monte de coisa que eu nunca estudei, né? Que você tem que ir lá, você tem que resolver, você tem que ver. Então, acaba que isso eu achei muito bom. Agora, trabalhar na área agora exclusiva, especializada. Agora eu estou na infância, mas eu já estive na promotoria criminal, no júri aqui em Blumenau. Eu já estive na execução penal também. E agora, mais recentemente, por último, nesses 6 anos que eu tô aqui, na infância, aí o trabalho especializado também te dá
aquilo que eu não tinha antes. Então, eu não tenho mais essa diversidade de coisas para estudar, para acompanhar, para fazer, mas eu tenho mais foco naquilo que eu faço, eu estudo aquilo que eu faço, né? E aí você acaba tendo um know-how, porque você vê várias situações como aquela, e que nunca são iguais, mas que você tem uma diretriz, uma linha, e você implementa um jeito também de pensar e de atuar, que também irradia naquele segmento onde você trabalha, né? Então, eu acho válido, né? Eu gosto muito de trabalhar na área da infância e juventude. É muito cansativo, né? Deve ser muito pesado, assim, é uma carga, quer uma água? Não, obrigada. Tá. Assim, só uma coisa que na minha cabeça eu tava pensando em algo e eu queria ouvir a tua resposta, porque vai um pouco de encontro. Se trabalhar de uma forma, como tu disse, mais ampla no início, te deu uma visão de vários aspectos sociais, onde a justiça se aplica, né? Então, faz sentido depois, na hora que tu atua em uma área mais específica, ela é completamente diferente, mas porque você vivenciou primeiro essa parte um pouco mais ampla, certo? Ela te deu certas visões que, por mais que agora você atue e seja específica, estude mais sobre esse caso, o que tu vivenciou aqui muda um pouco a forma que você atua aqui, ou é errado eu dizer isso? Assim, tu viu o mundo de uma forma diferente na prática. Eu vi o mundo como ele é porque tudo parava na minha mão. Isso. Entendeu? É isso. Então, se eu tivesse, desde o início, começado numa promotoria especializada, eu teria visto o mundo sobre esse compartimento, eu abri essa portinha, né? E eu fiquei 11 anos vendo todas as portas, né? Uhum. Então, acaba que você lida com tudo, porque vocês estudam leis. Pois é, mas se você, Rodrigo, tem um problema com a rádio e você precisa ter alguma demanda judicial, né? Vai parar lá. Então, todo tipo de assunto para. Claro que no promotor um pouco menos, porque a gente trabalha em alguns setores, mas, por exemplo, se você tem uma criança que está numa disputa comercial, o promotor sabe. Então, eu tenho que saber de assuntos comerciais de infância, eu tenho que saber de crime, eu tenho que saber de meio ambiente, de consumidor, eu tenho que saber de tudo. Eu tenho que conhecer a estrutura do Estado, a estrutura da sociedade, como funciona, problemas com o prefeito. Então, assim, é uma gama de coisas que eu acho que foi muito positivo para mim, enquanto promotora, mas também como ser humano, né? Eu enxergo muitas coisas a partir disso também, né? De saber que tem pessoas diferentes, de que as pessoas reagem diferente, que você resolve os problemas também de forma diferente, apesar de ter uma linha mestra que é a legislação, né? Mas a legislação não abarca tudo. Ela abarca algumas coisas, né? E nas outras você vai encaixando, emoldurando, resolve assim, resolve assado e tal. Até ontem a gente gravou um episódio com o Dr. Sérgio Rez e Souza. E foi bem legal, porque a gente conversou um pouquinho sobre como o meio judicial, na verdade, ele é um reflexo da sociedade, ele está sendo atualizado a todo momento. Então, o que foi há 15, 20 anos atrás e o como você seguia a lei ou as experiências que se tinha naquela época vão se adaptando a todo ano. Você não pode atuar simplesmente arrumando, que nem arrumar uma televisão e tu vai continuar arrumando ela da mesma forma para sempre. Então, realmente, tu tem que se dedicar muito, vivenciar, e decisões que talvez foram tomadas há um tempo atrás agora são completamente diferentes, né? Pelo conceito social, talvez. Sim, muda, né? Até eu falei esses dias numa palestra do Dia Nacional da Adoção, que as pessoas tinham algumas dúvidas. Então, por exemplo, antigamente não se falava em cadastro de adoção para casais homossexuais, né? Então, a realidade de quando eu entrei era essa, né? Então, 20 anos atrás. Hoje não se fala mais nisso, né? Hoje é a capacidade de maternar, de paternar, independentemente da sua opção. Mas isso não era assim. Então, a gente também sofre pelo processo evolutivo da sociedade. No fundo, é isso, porque a lei representa isso mesmo, né? O reflexo social. Então, quando você vê leis que não cola por quê? Porque ela está descolada da realidade social, né? E agora, a gente vai falar também sobre isso, mas às vezes também a lei pode ser o governante, o legislador, quer imprimir um estilo, né, para a sua sociedade. Então, o faz como? Faz pela lei. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a lei seca, né, que não tinha, né, embriaguez ao volante. E daí, quando se teve toda essa mudança de paradigma, que hoje já não pode mais. Então, você quer mudar a sua sociedade, você tem que mudar via legislação. Mas nem sempre isso corresponde, né? E isso é assim ao longo dos anos, dos tempos. Vai mudando, dá um passo para frente, volta para trás, assim vai, né? Nessa tua trajetória, tem alguns casos que
se destacam pra ti, não por mídia, não por nada, pra ti significou algum momento especial? Seja uma experiência, vamos pelas, sei lá, positivas, né? Então, assim, eu sou muito satisfeita, assim, profissionalmente. Eu gosto muito do que eu faço, eu me dedico muito para fazer bem o que eu faço. Eu acho a parte mais legal de todas é ser promotora da infância, porque apesar de que a gente trabalha como ali, né? O município tem uma rede de atendimento às famílias que possuem problemas dentro de casa. E quando eles não vencem esses problemas pelos assistentes sociais, psicólogos, toda a equipe que tem, aí a gente passa a acompanhar. Se essa família não dá mais suporte aos seus filhos, aí então a gente faz o processo de acolhimento, faz a ação, e no final dessa ação, vendo que não tem possibilidade de volta para a família, essa criança vai para adoção. Então, esse é um processo lindo, porque você vê toda a dificuldade que a criança passa, você tenta investir, você não consegue fazer superar, você passa por aquele momento ruim, né, de enfrentar a família no processo, a criança está no abrigo, mas depois de acabado, né, quando tudo está resolvido, você entrega essa criança para uma nova vida. Então, esses momentos foram mágicos, são lindos, sempre é lindo, né, porque é uma nova oportunidade. Então, eu gosto de trabalhar nessa área por isso. Diferente, por exemplo, de ser promotora no crime, porque hoje você... Como que eu vou falar de ressocialização, né? As nossas penas, elas ressocializam, o presídio ressocializa. Então, assim, o sistema está nessas circunstâncias, na minha avaliação enquanto promotora. Então, eu não vejo, assim, uma pessoa que praticou um delito, ela foi punida e ela saiu melhor. Então, eu não consigo ver esse ciclo fechar. E ali na infância eu vejo. Mas eu também gostei muito de trabalhar na área ambiental. Então, eu já fiz... várias coisas nessa área, né, que também dão uma certa satisfação. Por exemplo, Pomerode. Pomerode, onde eu trabalhei, é uma cidade que ela possui, pela sua geografia, ela tem algumas áreas que o rio, quando ele enche, ele extravasa, né? Uhum. E esses locais são locais de alagamento natural. Então, assim, se você forçar uma ocupação nesses locais, fazendo um aterro nesse local, essa água vai para onde? A água vai para outro lugar. Uhum. Então, você só muda o problema de lugar. Então, na época que eu tive lá, foi legal de ter feito um trabalho nesse sentido, de conscientização e de fiscalização para que você não ocupe essas áreas. E, por exemplo, se você for hoje passando ali pela Quilha, a Quilha está numa região ela tá a parte de trás, de alagamento. Uhum. E se você vê, é uma construção feita sob pilotis. Então, ali eles têm, eu acho que o estacionamento. Por quê? Porque se a água subir, ela sobe no estacionamento. Ela não está represando para ir para outro lugar. As estações de tratamento de água também são localizadas atrás, que eu acho que ajudam também. Mas, realmente, o estacionamento do prédio novo é todo feito dessa forma. Então essas estratégias são coisas que eu também aprendi, não tenho conhecimento de engenharia nenhuma, mas você trabalhando com isso, ó quanta coisa eu também já aprendi. Exato. De geografia e tudo. Então, assim, esse trabalho foi um trabalho legal, e eu também recentemente eu também trabalhei em Indaial, no meio ambiente, que teve uma casa tombada, que entrei com a ação, foi um trabalho também bem árduo lá, que é a chamada Casa ENS. E hoje eu vi que eles, enfim, foi restaurado, vai acho que inaugurar um restaurante, um bar lá, ficou lindo. Então foi uma coisa também que tem a minha mão, né? Então eu fico feliz de ver essas coisas, né? Tá me perguntando as coisas positivas, mas é isso, assim, várias coisas que aconteceram, eu de fato coleciono boas memórias no meu trabalho, né? Que legal. Essa de patrimônio tombado para mim é um processo, eu como leigo, assim, eu já vi vários locais lindos e maravilhosos ao redor da cidade, do estado, do país inteiro a gente vê. E para mim sempre foi algo complexo de entender como alguns lugares, claro, conseguem adaptar e criar um restaurante, e ao mesmo tempo, pela forma que existe a nossa legislação para viabilizar um estabelecimento comercial que seja um restaurante, mas é um patrimônio tombado e aquele lugar fica parado a nada, porque daí ao mesmo tempo, porque não pode mexer nesse detalhe aqui, porque precisa talvez colocar
sei lá, um banheiro extra, vamos dizer assim. Sabe, às vezes alguns detalhes que eu entendo a aprovação, mas no fim quem sai perdendo é aquele espaço que vira um espaço feio porque ninguém consegue colocar nada lá e também daí acaba caindo ao tempo. E acaba a história, né? Porque se Isso. acabou ali, acabou a... Aí entre não mexe pra manter a história e também não faz nada, ambos saem perdendo, né? Então é isso que aconteceu nessa casa Enze, a coisa tava caindo, não tinha investimento, aí quando, na época, eu entrei com ação, Legal. objetivando isso. Então, é legal de ver, né, esse resultado positivo depois, né? E tu vai ter que ir lá nesse restaurante, né? Vou ter que ir, né? Por favor, né? Imagina se tiver sopa lá, hein? Gianolini? É. Bem isso. E nessa parte, eu achei... Quais são essa questão da adoção eu acho bem legal, porque é algo que é um universo que as pessoas sabem muito pouco, né? Tem muitas coisas que são básicas ou que a maioria das pessoas não fazem ideia de um processo de adoção ou para conseguir adotar uma criança, ou como funciona esse universo. Eu acho que existe ainda hoje, assim, muito romantismo em torno do assunto, né, da adoção. A adoção é um ato lindo. Aliás, eu sei que tu vais ser pai, tu vais ver que é isso, assim... Que amar aquele filho, assim, é a vontade de você ser pai. Eu sempre digo assim, que se hoje, meus filhos têm 15, 16 anos, se eu descobrisse hoje que tinha sido trocado na maternidade, eu não troco por nada nesse mundo. Porque amor né, a gente, é afeto, não é sangue, né? Sangue faz parte, porque é das nossas tradições, nossas origens, mas o afeto, ele vale muito mais, né? Nesse momento. Então, o que às vezes tem de romantismo é que a gente vê... pessoas, às vezes, que querem, então, um projeto de adoção, que enxergam uma criança, querem esse filho, mas um filho, uma menina, né? Quase 90% dos pretendentes habilitados no Brasil têm essa preferência por meninas, de até 3 anos. Aí, na nossa região, ainda assim, branca... né, sem problemas de saúde, que não tenha passado por violência, que não tenha passado por histórico de drogadição dos pais. Daí assim, oi? Aonde está essa criança? Essa criança está na família, essa criança não está disponível para adoção. Então, na verdade, assim, existe um romantismo nesse sentido e a gente recebe muitas críticas pelo fato da demora. Dizer que a adoção é demorada, não é cheio de criança no abrigo e vocês demoram demais. Aí eu sempre convido a pessoa, eu pergunto assim, você tá no cadastro? Tô e tá demorando. Daí eu pergunto, qual a faixa etária que você pediu? 0 a 3. Escolheu sexo? Sim, escolhi, menina. Então, e daí tem mais alguma restrição? Sim, tem essa, não quero que tenha isso, aquilo. Daí eu falei, você vai esperar bastante. Porque o que a gente tem nos abrigos no Brasil não é essa criança. É uma criança que já passou por maus tratos da sua família, por negligência da sua família, que está nessa situação e às vezes elas têm inclusive mais idade. Então eu tenho sim crianças que não conseguem adoção, tenho, porque elas têm uma idade um pouco a mais do que o perfil desejado. Então a conta não fecha, não é por demora do sistema em si, né? É porque é a lei então é isso, né? Então eu não tenho como oferecer para esses casais a criança que eles desejam. Não vou te dizer que não há casos em que há uma entrega, que a mãe engravidou de um relacionamento que ela não quis, ou uma coisa eventual, e aí ela não deseja criar aquele filho que ela não entregue. Mas assim, 3 casos no ano em Blumenau. Né? Os outros casos não, é o uso de droga, violência, negligência, uma série de coisas que o casal, então, o pretendente, né, que pode ser pai ou mãe também solitário, né, sem necessidade de ser um casal, tem que entender isso. Então, se você quer, você tem que querer aquele filho. Então, eu sempre falo assim, pois mas então, se querem um bebê, que garantia vocês têm que o bebê que vem da sua barriga é um bebê perfeito? Pode vir com problema também, filho. Claro, é um ser não tem, humano. Exato. É ser humano, então você tem que separar isso. Então eu vejo um pouco de romantismo nisso e uma crítica, às vezes, desavisada, porque desconhece a realidade. Então a gente acaba reproduzindo coisas que não são a verdade, né? Mas a gente tem trabalhado bastante para dar encaminhamento para todas as crianças que chegam ao final do processo e não têm chance de voltar para a família, então... É uma linha, é bem complexo, realmente. A maioria das pessoas não tem essa visão e o problema está mais na sociedade das pessoas que querem adotar do que nas crianças que estão ali. Elas querem, ou elas... Não é que elas querem, mas
elas estão abertas a isso. E ninguém quer ter, às vezes, a vida que elas têm. Elas não sabem o mundo que elas podem ter se essas pessoas optassem simplesmente tirarem esses filtros e acolherem essas crianças. Então eu até falo às vezes no curso lá de adoção, até do pessoal que tem um grupo, que às vezes você tá lá 8 anos esperando na fila, eu falei, seu filho de 8 anos tá lá no abrigo, né? Se você tiver uma... Claro, a gente nunca diz que tenha que ser assim, né? Uma adoção de criança maior. Porque às vezes eu tenho um desejo de trocar fralda, de ver o choro do bebê e tal. Então é um desejo que tá dentro de você. Mas se você não tem isso e você tem essa possibilidade de abrir um pouco a porta, existem outras oportunidades, né? E na verdade a criança e o adolescente, eles passaram por tudo isso, mas a partir do momento que a situação deles está consolidada, eles se abrem também para isso, né? Não existe... Tem filho, vai ver, assim, ó, adolescente, criança, mas todos têm seu jeito, eles brigam, eles esperneiam, eles choram, Tá com eles pedra. fazem birra. Tá com pedra, é bem desse tipo aí. E aí, então... É o desafio de ser pai e de ser mãe. Então, assim, não existe também uma criança perfeita, que não chora, que é linda, inteligente, maravilhosa, e não dá nenhum tipo de problema e será grata eternamente por eu ter tirado ela do abrigo. Não é isso, né? É um filho com tudo que ele tem de bom e tudo que ele tem de ruim. Porque tem, vai ver. Claro. Hoje tu tem 2 filhos, certo? Tenho 2 adolescentes. Qual que é a idade deles? O Eduardo tem 16 e a Isabela tem 15. Como é que é essa relação da tua profissão de lidar com a vara da infância e da juventude? Acertei. Yes. Como é que é isso com eles? Tu tem diálogo sobre isso ou ainda... Ou eles talvez nem tenham a curiosidade de saber sobre isso? No momento? Não, eles são bem participativos na minha vida profissional. Eles gostam, eu chego em casa, eu conto as histórias... de vida, às vezes peço opinião, assim, Legal. né, para valorizar o entendimento deles. E eu acho curioso, eles gostam muito da área da infância, acho que eles também veem que eu me dedico. E aí, esses dias eu contando, falei assim, né, a minha filha a Isabela chama de Bica, eu falei, Bica, você acredita que teve um caso assim, assim, assado, que a mãe levou a criança, adotou, e ela devolveu a criança, tava assim, como assim, você usou o verbo devolver? Sim, ela devolveu. Daí ela assim, como que devolve uma criança? Devolve uma mercadoria, mãe? Daí ela assim, você devia usar outra palavra? Inadmissível você é uma promotora falando isso, né? E me questionou, porque a gente acaba usando o termo devolução. E de fato, ela me chamou a atenção sobre são aquelas adoções que no frigir dos ovos é uma devolução mesmo, né? De casais despreparados que devolvem uma criança. Mas ela não aceita, no alto dos seus 15 anos, que eu use essa terminologia, né? E aí, então, justamente por participar disso. E eles gostam muito, eles querem saber. Eu sempre levei ao longo de todos esses anos em que eu trabalhei, eles foram comigo ao fórum, eles já assistiram júri, eles já viram audiência, a curiosidade de ver uma audiência criminal com um cidadão preso, de saber como é, de sentir o medo, de ver o policial lá fora. E também já foram no abrigo, né, para ver as crianças, até agora estão... inclusive se encaminhando para fazer um trabalhinho voluntário lá. Então, eu gosto de envolver eles nessa vida de participar. Eu acho... Isso é legal de ser mãe, sabe? De você conviver. E o adolescente tem muito isso. Que se você abre espaço para ele, ele vem. Né? Então, é uma forma de compartilhar. Quando é criança, você cuida. É mais unilateral, né? E hoje eles compartilham, dividem as coisas. Assim. Então, eles entram no meu mundo e eu entro um pouco no mundo deles também. E do esporte, como é que eles são? É difícil, Ó, viu? sua filha, eu sei, eu vi esses dias ela tava disputando o campeonato de beach tênis, né? Mas agora ela parou. Agora as festas são mais importantes. Ah, tá, achei isso. Se um dia ela chegar pra ti assim e falar, mãe, eu devo investir no esporte ou devo estudar? Não pense. Ela já tem a resposta pronta, né? Não, eles praticaram esporte sempre, a vida toda. Eu sempre incentivei, por óbvio, né? Mas eles não pararam em nada. Então, eu já joguei campeonato de beach tennis, já levei um, já levei o outro, já levei os 2. A Isabela, durante um período, disputou muitos campeonatos, foi campeã. Mas depois ela encheu o saco, não quer mais, tá noutra fase. Aí hoje eles fazem as coisinhas de dar uma pedaladinha, uma academia. O esporte é uma coisa que não dá pra empurrar a goela abaixo. Então, já levei pro paddle, né? Já levei pro vôlei, vai lá, fica 2 meses, sai. Então, é igual a música, né? Eu acho lindo música, não tenho talento musical nenhum.
E eu incentivei isso eles foram, ficaram um tempo e depois eles não querem, mas como eu vou obrigar alguém a gostar de música e tocar um instrumento musical? Também não posso obrigar a ir pro esporte. Mas incentivo sempre tiveram, até porque a mãe pratica esporte sempre que tem uma oportunidade, então eles convivem bem com isso, assim, né? E rotina, assim, com eles, lazer, o que vocês gostam de fazer fora esporte? Então, agora adolescentes têm vida verdade. própria, né? É. Eles vivem no quarto, no celular, no videogame, né? Não é fácil. E tu joga videogame? Não, videogame não sei jogar, sou péssima. Mas eu assisto. Tu assiste... Assisto o jogo, comento, dou palpite, pergunto o que é isso e tal. Eu faço isso, mas jogar mesmo eu não jogo. Mas eles são... A gente... Com adolescente, assim... A gente faz passeios para almoçar, para dar uma volta de bicicleta, né? Eles não têm muito interesse na vida dos pais no momento, né? Mas ao longo da vida fizeram muita coisa junto comigo, né? Enquanto eram menores, a gente sempre passeou, foi a parque, foi a zoológico, esquiou. Sempre foram muito ativos, muito participativos, né? Mas sempre brincamos também junto, mas eles não... Brinco de bola, na pandemia... Judiei deles, né? Falei, não, vamos treinar aqui um pouquinho de beach tênis, bate bola com a mãe. Então, vamos jogar vôlei aqui em rodinha. Então, a gente acabava fazendo muito isso. Mas agora, eu tô perdendo essa guerra. Eu acho que não tem... É um processo, acredito eu, que vai, se distancia e logo volta, né? Um gráfico que em algum momento isso retorna. Esse momento com 16, com 15, 16 anos... Eles não querem. É um ambiente social que eles querem sair com os amigos, conhecer um pouco mais do mundo, né? Mas eles, assim, o Eduardo joga futebol com os amigos, tá? Mas é goleiro, porque não gosta de correr, aquela coisa toda. Então, assim, né? Tem esse traço. Ele sempre vai ser solicitado numa patota. Ele fala isso. Isso falta. Isso sempre falta. Ele fala, mãe, você tem que... Então, eu falei, filho, vamos fazer outra coisa. Ele disse, mãe, sempre vão me querer, porque ninguém quer ser goleiro, né? Então, ele fala isso pra mim também. Exatamente. Certo ele está. E o que tu imagina do futuro? É amplo pra caralho essa pergunta também, né? Eu ia dizer... Ia dizer, tipo, beleza, peraí, vamos ser mais específico, né? Parece... Não, porque eu poderia perguntar sobre o país, sobre justiça. Não, eu acho que pra Patrícia. Então, Rodrigo, eu gosto da minha vida como ela é, né? Eu gosto do meu trabalho, eu tenho pelo menos mais uns 20 anos de trajetória aí no Ministério Público. Eu planejo... novas cidades, né? Eu tenho planos de, a hora que eu tiver a oportunidade, de me mudar para Florianópolis, trabalhar lá, me exercitar lá, mudar de áreas, mudar de vida. Eu fiz toda a minha vida aqui, meu trajeto aqui com a minha família, mas eu tenho planos de continuar jogando. Eu gostaria de viver de beach tênis, sabe? Sério? Adoraria, mas o trabalho me impede. Então, eu sempre falo que o trabalho tá impedindo o jogo, né? Então... Mas hoje tu tá focada no beach tênis e o paddle. Não, eu jogo paddle e jogo beach tênis. Então eu me revezo, né? Eu jogo um dia paddle, que um é lazer e dia outro é beach esporte, tênis. né? O lazer é o beach, é isso? Óbvio. Que preconceituoso. Eu sempre, a Ali meio de saco, falei, não, um é lazer, o outro é esporte. Tá lançado o desafio pra partida de beach tênis pra gente Não, ver peraí. se é lazer ou não. Não, peraí. Tá, vamos jogar paddle primeiro. Vamos jogar paddle. Mas o Pra gente poder alinhar essa história de lazer e esporte e tal. Tá, não, pode ser, mas primeiro a gente joga então a partida de paddle. Tá bom. Mas o que tu, assim, qual que é a tua percepção? Tu que veio do beach tênis jogando paddle, assim, o que tu sentiu de maior diferença entre um esporte e outro? Assim, eu comecei jogando beach tênis contrariada, né? Porque eu falei assim, isso é esporte de quinta categoria, vocês não sabem jogar tênis, vai jogar beach tênis. Era esse pensamento que eu tinha, né? Não, vamos. Aí uma amiga insistiu muito. Falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui numa aula experimental. Fui lá na aula experimental, voltei maravilhada. Falei, gente, que esporte lindo, eu quero uma raquete. Fui pra internet no mesmo dia no Mercado Livre comprar uma raquete. E aí virou um vício, né? Eu já jogo beach tênis há 5 anos. E eu acho que o esporte cresceu muito. Assim, nos últimos 2 anos tem quadro em todo lugar. Então, muita gente tá jogando, né? E o que eu acho legal do esporte é que eu já tenho uma história no esporte. Já fui atleta, mesmo que não profissional, mas tenho esse viés. Então, é uma coisa que é natural pra mim. Mas o beach tênis traz muita gente que nunca fez nada. Exato. Que não jogou nada, que não sabe pegar uma bola, que sempre foi péssimo na quadra, na educação física no colégio. E aí, hoje tá todo mundo jogando.
Exato. Então eu acho isso o máximo, incentivo muita gente a jogar. Eu incentivei a Anne, eu incentivo as minhas assessoras, as minhas amigas, eu incentivo todo mundo a jogar porque eu de fato acho legal você ter uma vida no esporte que melhora tua saúde, teu sono, tua energia, disposição para trabalhar, para viver, teu ânimo. Eu gosto disso. Mas eu então me apaixonei pelo beach. Eu gostaria de ter mais tempo para jogar porque eu tenho amigas que começaram jogando comigo e hoje jogo melhor, né? Mas elas também têm mais tempo para se dedicar, elas também são mais novas. Eu tenho que reconhecer que o meu tempo é limitado, eu tenho que trabalhar, eu tenho 2 filhos, meu trabalho me exige muito. Eu também já não sou tão nova, eu preciso fazer academia para poder aguentar os esportes, então tem que ter uma vida assim contada na ponta do lápis. E o pádel foi a mesma coisa. Eu ia ali eu nem sabia que existia pádel. Aí eu treinava ali na Blue Paddle, onde você joga. Quando chove, daí a gente ia jogar beach tênis ali, na quadra coberta, né? Que só usava o clube pra isso. Aí eu passava ali e falava assim, que esporte medonho, essa bola esse bate nesse com vidro. tênis, essa merda. Que é esse vidro? Que as pessoas ficam jogando esse vidro, coisa louca. Falava mal do esporte toda vez. Ai, vamos. Eu não vou jogar. E daí eu falei assim, não, Deus, já tem esporte que chega, eu jogo vôlei, jogo beach tênis e tal. E aí, por fim, uma grande amiga, Fernanda, que jogava vôlei comigo, já tinha largado o vôlei também, eu falei, não, Paty, vamos e tal. Daí até fui, dito e feito, a mesma coisa. Também viciei, né, no pádel, daí resolvi, então, abandonar o vôlei, por aquelas razões e também porque 3 esportes não dou conta. E eu também tô viciada no pádel. Então, existem outros vícios que não só álcool e drogas. Existem raquetes. Então, eu tô viciada, eu reconheço, na raquete. Então, eu gosto muito de jogar os dois. O que eu vejo de diferença, assim, que o beach tênis, no grupinho onde eu jogo, com as meninas que eu jogo, eu acho um esporte bem legal. Eu canso muito a areia, a movimentação na areia. Ele é um jogo bem dinâmico. E eu não acho que seja tão fácil. É fácil se você jogar ali, se quiser só trocar uma bola. Eu gosto de jogar competitivamente. Então, eu não jogo pra brincar. Então, eu não sei ir pra praia, botar a raquete lá pra jogar com quem aparecer, eu não faço. Eu sei que pode ser meio... Mas é que eu não gosto. A esposa da Stephanie é igual. Ela odeia quando vem alguém que não sabe jogar, caga o jogo. Então eu não tenho... né, questão assim, eu gosto de jogar aquele jogo disputado que não para. Ou seja, jogar quem não sabe é um saco. É isso. Não, mas eu jogo pra apoiar. Pra incentivar. Sim, mas se você me pedir saco, assim... vai, Patrícia, você tá feliz? Não. Eu quero que acabe logo. Né? Eu quero ir embora, eu quero beber uma caipirinha na praia. Eu não quero mais ficar aqui jogando. Né? Então, é isso. Mas eu gosto disso. É a minha história no esporte, a competição. E o pádel, eu acho um jogo mais técnico, né? Que eu acho mais difícil também do que o beach tênis, porque... muito movimento, né? Diferente e tal. Né? E a bola não cai, né? Então, você tem que... Eu venho, então, de outros esportes, do vôlei e do beach tênis, eu tenho força. Eu jogo com força. E aí, o professor briga. Não é força, é jeito. Ai, meu... Aí eu falo assim, a tá calma, bom. É não botar força na bola. Puta, isso é um inferno, realmente. No pádel é completamente diferente. Desacelerar, tem que desacelerar a cabeça pra jogar. Isso me dá uma agonia, às vezes. Você tem que ter paciência, uma estratégia. É um jogo que continua. Você tem que esperar, dar volume, outra bola... Mas, e no vôlei não tem isso, né? O vôlei é pancadaria, levantou, eu quero ponto. Eu falei assim, você não tem que trabalho o ponto. Eu falei, que trabalho ponto? Eu não quero trabalhar o ponto, eu quero fazer o ponto. Lenha. É isso, né? E o beach tênis, então, tem mais essa linha de fazer o ponto, Sim. né? E que é mais similar, assim, ao vôlei, de que você fica ali... Claro, hoje você troca um pouco de bola esperando a oportunidade, mas o pádel não. O pádel, a rede é baixa, tem quadra, né, parede ao redor ali. É outro jogo, até um jogo de estratégia, né? Então, eu sempre falo que eu acho legal o pádel porque ele exige de mim novos movimentos, muito condicionamento físico. Vai e vem na quadra, porque se eu não paro, eu saio de lá molhada, pingando, escorrendo. É absurdo. Mas aí exige que o teu cérebro pense a jogada, pense o movimento, e daí eu acho que isso também é legal, porque daí você tá aprendendo uma coisa nova. Exato. Então, eu tô aprendendo movimentos novos, uma coisa nova, e eu adoro. Verdadeiramente adoro. Então, eu sigo me revezando num e outro. E eu não vou aceitar vai ter que prevalecer um em algum momento. Ah, não sei. No momento, não sei escolher. Um vai virar... por isso que eu digo. Por isso que um é lazer. Um vai virar assim, tô na praia, não tem quadra de pádel, eu jogo beach tênis. Exatamente.
Não sei. Vamos Mas ver. tudo bem, a gente verá mais Veremos, pra frente. A gente vai jogar uma partida de pádel ainda pra ver, 7 da manhã. Beleza, tô confirmada já. Não sei dizer não pra jogo. Fechou, beleza. Paz, obrigado de coração. Tu faz ideia de quanto tempo a gente tá conversando? Não faço ideia. 1h40. 1h40. É, Porque a conversa é falei boa. muito. É. Não, de jeito nenhum. A conversa é boa. Faladeira. Assunto bom vai... É, passa o exatamente. tempo, não adianta. Por que que eu gostaria muito que tu voltasse mais vezes? Porque, assim, esse tipo de conversa, como é a primeira vez, tipo assim, pega muito a tua história, queria te conhecer um pouco mais, mas, de novo, a gente pode, às vezes, ter episódios só falando sobre... O do Daniel seria um episódio legal, que a gente tava até conversando. Foi legal conversar com o Daniel, mas, às vezes, ter uma outra pessoa que seja... Cara, que nem se você tivesse junto uma conversa de um atleta profissional, a gente outro aqui... atleta. É outro diálogo da gente conversando, talvez em 3 pessoas, ou falar sobre outras causas, sobre a questão da promotoria em si. Então, mas espero que tenha gostado. Eu adorei a conversa. Eu gostei, eu aceito vir de novo, desde que Desde que- chame pra eu jogar pádel primeiro. Convite já tá, toma ó, lá já na tá, já tá no grupo, então... Mas é isso, obrigado. Ou beach tênis também, né? Beach tênis. Vai Tá. que apareça um novo talento aí no beach tênis. Já jogo bem no beach tennis, mas eu só não gosto. Já joga bem? Não, é brincadeira. Veremos no desafio. Fechado. Obrigado. Obrigada, É isso. obrigada, Rodrigo. Obrigada, Hilário. Valeu. Então é isso. Foi bem legal. Que bom, Obrigado, fico gente. feliz.